Galerinha do YouTube, aqui quem fala é Gabriel Arthur com mais um vídeo apelão e hoje nós estamos com mais um vídeo da série Harry Potter. No episódio anterior vocês viram sobre a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Hoje vocês vão ver sobre Tom Riddle, Tom Marvolo Riddle na versão original e Tom Servolo Riddle na versão brasileira. E como vocês podem ver aí, antes ele era um menino muito charmoso e muito bonito. E quando foi depois ele ficou com a aparência meio deformada, com olhos vermelhos e fendas no lugar do nariz. Mas na verdade aqui no filme os olhos não estavam vermelhos, mas na versão do livro os olhos dele estavam vermelhos. Né? Era? Então vamos começar. Cadê o? Rapaz, é direto isso. Ah. Lord Vold... Lord Voldemort, 31 de dezembro de 1926 a 2 de maio de 1998, nascido como Tom Marvolo Riddle na versão original e Tom Servolo Riddle na versão brasileira, recebendo outros nomes dependendo do idioma, é um personagem fictício, principal vilão da série de livros e filmes Harry Potter de J.K. Rowling. Ele é considerado por muitos o mais poderoso bruxo das trevas de todos os tempos, cujos objetivos são controlar o mundo mágico, adquirir a imortalidade através da prática das artes das trevas e proliferar a superioridade dos sangues puros perante os sangues ruins. Ele é tão temido pelo povo bruxo que é também referido como você sabe quem, ou aquele que não deve ser nomeado, ou ainda aquele cujo nome não deve ser pronunciado e quem nós sabemos, em vez de seu próprio nome. Ele também é intitulado de Lorde das Trevas, mas geralmente apenas pelos seus seguidores, os comensais ou devoradores da morte. Voldemort aparece em todos os livros, exceto Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Nos filmes, foi dublado por Richard Bremer em Harry Potter e a Pedra Filosofal, interpretado por Christian Coulson em Harry Potter e a Câmara Secreta e Frank Dillane em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, como Tom Riddle adolescente, além de Hero Fine Stephen como Tom Riddle criança. Sua aparição adulta e original é interpretada por Ralph Fiennes. História. Primeiro vamos começar com a infância dele. O seu pai, Tom Riddle, era um trouxa, Muggle originalmente, e abandonou sua mãe, Merope, quando ela parou de lhe dar a poção do amor. Tom era apaixonado por outra, logo Merope enfeitiçou-o com a poção do amor mais poderosa criada por Bruce, a Tormentia, entre parênteses. Logo após dar à luz, em 31 de dezembro de 1926, Merope Gaunt entregou Tom a um orfanato em Londres. Ela morreu pouco tempo depois. O seu último pedido foi que colocassem o nome a seu filho de Tom Riddle, seu pai, e do seu avô Marvolo. Tom cresceu no orfanato e, mesmo sendo muito jovem, desenvolveu algum controle sobre as suas habilidades mágicas. Além disso, já manifestava sinais da sua personalidade futura, incluindo a crueldade, o poder de persuasão, uma tendência a abusar da magia, uma independência forte, astúcia e uma falta de julgamento moral, até Dumbledore chegar e o tirar de lá aos 11 anos. Agora vamos falar da ida dele para Hogwarts. Ele começou seus estudos em Hogwarts em 1938. Aí ele se formou em 1945. Bom, vamos continuar aqui. Vamos lá. Quando tinha 11 anos, Dumbledore levou-o para que fosse estudar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Entre parênteses, depois de comprar sua varinha no Olivaras, Teixo com pena de fênix, 34 centímetros e poderosa. Fecha parênteses. Onde ele permaneceu de 1938 a 1944 como um dos mais brilhantes alunos da casa Slytherin ou Sonserina em português, e descobriu que se tratava do último descendente vivo de Salazar Slytherin. Salazar Slytherin ele é o fundador da Sonserina. Eu vou falar sobre ele
no quarto vídeo da série Harry Potter. No terceiro vídeo eu vou falar sobre Armando Dippet, por parte da Salazar Slytherin, por parte da sua mãe, o que para ele construiu uma grande importância. Enquanto frequentava Hogwarts, Tom encontrou e abriu a Câmara Secreta, libertando o basilisco. Ele era ofidioglota, podia falar com cobras, que vivia lá dentro. Devido ao pânico ocasionado pela morte de uma estudante, a Murta que geme, ou Elizabeth Merton, a escola esteve prestes a ser encerrada, e para não ter de retornar ao orfanato de trouxas, ele fechou a câmara e acusou injustamente Hagrid de abri-la. Aí, devido à sua reputação de criar animais grandes e monstruosos, Hagrid foi expulso e foi atribuído a Tom um prêmio de serviços especiais prestados à escola por tê-la salvado. Ainda jovem, retornou a Little Hangleton, a vila que a sua mãe habitara, esperando conhecer o seu pai, acreditando que dele viria sua descendência mágica. Voldemort acreditava que a sua magia não poderia vir de sua mãe, já que a mesma havia falecido, e ele acreditava que bruxos tinham condições de enganar a morte. O seu tio, Morfino Gaunt, informou da natureza não mágica de Tom Riddle, seu pai, que sua mãe sim era bruxa. Tom, tomado pelo rancor e pela fúria, assassinou o seu pai e avós trouxas e modifica a memória de Morfino para que ele pensasse ter cometido os assassinatos. Dessa forma, Voldemort pôde dissuadir-se de hipotéticas acusações do mundo bruxo sobre os seus atos criminosos. Franco Bryce, jardineiro dos Riddle, foi preso sob a suspeita da polícia trouxa, mas como não conseguiam identificar a causa de morte, ele foi libertado, embora fosse considerado culpado pelos moradores até a sua morte em 1994 pela mão de Voldemort. Tom Riddle vira Lord Voldemort. Após a escola, Tom Riddle passou a trabalhar na Borgin e Burkes. O seu trabalho consistia em fazer as pessoas venderem os seus tesouros. Os consideraram um desperdício alguém com o talento de Riddle trabalhar nesta loja. Mas lá ele fez muitos contatos. Depois demitiu-se e embrenhou-se nos ramos mais escuros da magia e por muitos anos não foi mais visto. Quando reapareceu, estava transformado e as habilidades que adquiriu transformaram no bruxo mais temido de todos os tempos, Lord Voldemort. A sua autonomia parece se modificado aos poucos, tendo ficado completamente diferente. Monstruosa, antes bonito, em especial seus olhos negros eram sempre ressaltados. Agora eram vermelhos e frios, e no lugar do nariz passou a dispor de fendas como uma serpente. A explicação dessa mudança fica clara. Acredita-se estar ligada à prática das artes das trevas com as criações das Horcruxes. A forma como Voldemort tomou o controle do mundo mágico da primeira vez é obscura e desconhecida. Os golpes que ele utilizou e as medidas que tomou são desconhecidos. As menções a essa época classificam somente como sendo terríveis. Alguns personagens até afirmaram que as pessoas se casavam às pressas nessa época, como a senhora e o senhor Weasley, pois todos estavam com medo de morrer. Aí vai ter um vídeo da série Harry Potter que eu vou falar sobre a família Weasley. Pois todos estavam com medo de morrer. Aí agora vai ter a queda de Lord Voldemort, que vai ser em 1981, né, que acontece na Primeira Guerra Bruxa. Pois bem, vamos começar. Voldemort é advertido por Severo Snape sobre uma profecia realizada por Sibylla Trelawney, na qual o informa de que aquele com o poder de derrotar o Lorde das Trevas estava próximo, nascendo no fim do mês de julho, e também viria de uma família que o confrontou 3 vezes. Havia 2 possibilidades: Harry Potter e Neville Longbottom. Voldemort conclui que o garoto mencionado na profecia é Harry e delibera em assassiná-lo para evitar que ele cresça e o ameace, fazendo-o assim o seu próprio e pior inimigo.
Voldemort chegou à casa de Tiago e Lilian Potter, até então protegidos pelo feitiço Fidelius por Pedro Pettigrew, proeminentes membros da Ordem da Fênix e pais de Harry Potter em Godric's Hollow. O Bruxo das Trevas então matou Tiago e deu uma oportunidade de salvação a Lilian, pedindo para ela não ficar em sua frente. Lilian, tentando proteger seu filho, acaba sendo morta, deixando o caminho de Voldemort livre, porém dando a Harry uma proteção formada de amor que o acompanharia até atingir a maioridade bruxa, 17 anos, que estaria guardada dentro de si, no seu próprio sangue. O Lorde das Trevas emprega a maldição Avada Kedavra, uma maldição imperdoável destinada a matar, em Harry, mas devido à proteção estabelecida por Lilian, Harry, a única pessoa a sobreviver à maldição da morte, ficou apenas com uma cicatriz em forma de raio em sua testa, que é uma Horcrux. O feitiço ricocheteou e de alguma maneira atingiu Voldemort, reduzindo-o a um resto de si quase morto graças às Horcruxes. Ele correu para a noite e não se ouviu mais nada dele por 10 anos. As notícias da queda de Voldemort proliferaram-se rapidamente por todo o mundo bruxo. Sem o seu apoio, muitos de seus seguidores foram derrotados ou entregaram-se. Outros negaram que realmente estavam ao lado de Voldemort, alegando estarem sob efeito da maldição Impérios. Alguns tentaram encontrá-lo, mas não obtiveram sucesso. Harry Potter tornou-se instantaneamente uma celebridade por ser um menino que sobreviveu. Muitos comensais da morte foram capturados e enviados para a prisão de Azkaban, uma prisão para bruxos que invocam uma das 3 maldições imperdoáveis ou cometem qualquer crime de gênero mágico. A prisão de Azkaban fica localizada no meio do Mar do Norte e era protegida por dementadores até o retorno de Lord Voldemort. Os anos de exílio, 1981 a 1991. Voldemort permaneceu na Albânia, onde até mesmo a sua existência era para si um esforço contínuo. Sua única habilidade restante era de poder tomar posse dos corpos das pessoas e de animais, e ele frequentemente tomava posse de cobras. Corpos de animais tornavam difícil para ele fazer qualquer mágica, o que era crucial para lhe serem proporcionados um corpo e força. Passando a depender dos corpos para sua sobrevivência, nesse tempo se tornava tão irrelevante e baixo por busca de poder. Então, em 1991, Voldemort encontrou o professor de defesa contra as artes das trevas de Hogwarts, o professor Quirrell, passando pela floresta. Sempre foi um professor tolo e ingênuo que, seduzido por pensamentos de poder e glória, Quirrell concordou em servir a Voldemort. Ele levou Voldemort a Londres e tentou roubar a Pedra Filosofal que estava escondida em Hogwarts, com a ajuda de Voldemort, que permitiria que o único não apenas retomasse seu antigo poder, mas também tornasse imortal. Seus planos foram estragados por Harry Potter, como contado em Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o primeiro livro da saga Harry Potter e o primeiro livro da série Harry Potter, feito por J.K. Rowling, e o primeiro filme da saga Harry Potter. Isso aí. Voldemort então retornou ao seu esconderijo com raiva dos seus comensais da morte que o tinham abandonado. Ele passou os 2 anos seguintes escondido. Neste tempo, o comensal da morte Lucius Malfoy na versão original e Lúcio Malfoy na versão brasileira enviou o diário de Tom Riddle de volta a Hogwarts, sem saber que se tratava de uma Horcrux, infiltrando-o no material de Gina Weasley. Este avatar da alma de Voldemort manipulou Gina para fazer com que ela abrisse a Câmara Secreta outra vez, liberando o monstro ou basilisco que matava com o olhar, como aconteceu com a Multa que Geme, e alguns estudantes nascidos trouxas, incluindo Hermione Granger, melhor amiga de Harry, não tiveram contato visual direto com o basilisco, acabando apenas petrificados. A Horcrux de Riddle então tentou tirar a vida de Gina para que pudesse sair do livro.
Esses planos foram mais uma vez impedidos por Harry, como contado em Harry Potter e a Câmara Secreta. Felizmente, para Voldemort, uma série de incidentes em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban levaram Pedro Pettigrew, que tinha entregado os pais de Harry para Voldemort, pois era o fiel do segredo de onde se escondiam, a esconder-se como perebas. Os marotos Tiago, Sirius e Pedro transformaram-se em animagos por conta própria para ajudar o amigo deles, e também maroto Lupin, que era um lobisomem. Bom, pessoal, no penúltimo episódio da série Harry Potter, eu vou falar sobre os marotos, que é Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas, que são esses que estão aparecendo agora. Assim, durante as transformações de Lupin, seus amigos estavam lá para ajudá-lo. Um rato pertencente a Rony a ser desmascarado pelos dois jovens amigos, Sirius Black, padrinho de Harry, e o professor e lobisomem Remo Lupin, que, conseguindo fugir, parte para ajudar Voldemort por medo de sua força. Enquanto buscava aquele que foi uma vez seu mestre, ele sequestrou Bertha Jorkins, de cuja mente Voldemort aprendeu o suficiente tudo sobre o torneio Tribruxo para formular o plano que ele executou em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Neste plano, Voldemort criou um corpo primitivo para ele mesmo, extremamente rudimentar, mas o suficiente para permitir que conjurasse feitiços. Ele então usou um antigo ritual de magia negra para recriar o corpo que tinha antes que sua maldição o afetasse. Osso do pai tirado de sem consentimento, sangue do inimigo tirado à força e carne do servo dada de bom grado. O Lorde das Trevas retornará outra vez. Rabicho. Esse fato é crucial para o desfecho da saga, pois o sangue que agora corre por Voldemort é o mesmo de Harry, contém a magia ignorada por Voldemort, advinda do sacrifício de Lillian Evans Potter. Após renascer, Voldemort convocou os Comensais da Morte de volta para si e tentou matar Harry em Harry Potter e o Cálice de Fogo, mas ele escapou do Lorde das Trevas novamente, utilizando o portal, que é a taça do torneio Tribruxo, que o tiraria do cemitério. Voldemort continua na clandestinidade, mesmo que a partir daí já tenha enorme força, deixando que todos acreditem que Harry é o menino que mente, como relatado em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, ou Príncipe Misterioso em Portugal, ele já demonstra controle sobre grande parte do mundo da magia, provocando tragédias no mundo trouxa. Em Harry Potter e as Relíquias da Morte, Voldemort já domina até o Ministério da Magia, tendo dominado pela maldição Imperius Pil-Ticnes e matado o atual Ministro da Magia, Rufus Scrimgeour, e todos, incluindo os Comensais da Morte, sofrem a repressão e o terror de viver num mundo ditatorial e despótico. No fim desse livro, Harry e Voldemort travam uma batalha, na qual só um pode sobreviver, após a destruição de todas as Horcruxes, fragmentos da alma de Voldemort, que o permite ser imortal. A Segunda Guerra, 1995 a 1998. Essa Segunda Guerra é a Segunda Guerra Bruxa. Então, vamos lá aqui. De início, o Ministério da Magia recusou-se em acreditar que Lord Voldemort tinha voltado. O ministro da Magia, Cornélio Fudge, começou um processo de difamação contra Dumbledore e Harry, o único não comensal da morte que testemunhou o evento. Dumbledore foi acusado de estar senil e foi removido de vários postos importantes que ocupava. Harry, por outro lado, foi acusado de inventar toda a história em busca de atenção. Enquanto isso, Lúcio Malfoy tratou de ter mais influência dentro do ministério através de grandes doações. Em oposição a Voldemort, Dumbledore reformou a Ordem da Fênix e a instalou na antiga casa de Sirius Black, no número 12 do Largo Grimmauld Place, em Londres.
Ele também mandou enviados para os gigantes e outras criaturas mágicas não humanas que poderiam ser fisgadas para o lado negro de Lord Voldemort. Enquanto isso, Voldemort esteve esperando e articulando seus planos com cuidado. Não muitos bruxos, os membros da Ordem e seus próprios Comensais da Morte sabiam ou acreditavam no seu retorno, dando mais liberdade para a execução de seus planos. Ele tratou de coagir os gigantes para o seu lado e alguns acreditam que ele tratou de trazer alguns dementadores para apoiá-lo. Mas para a segunda metade do livro, após estar por trás de um plano que resgatava alguns de seus comensais direto de Azkaban, Voldemort embarcou num esquema para matar Harry, assim como reaver o registro da profecia sobre Harry e ele armazenada no Departamento de Mistérios do Ministério. Essa batalha recebe o nome de Batalha do Ministério. Seu plano falhou e a única cópia da profecia foi destruída. Todos os Comensais da Morte, exceto um, Bellatrix Lestrange, que eu vou falar dela em outro vídeo da série Harry Potter, os que ele mandou para executar seu plano caíram nas mãos da Ordem da Fênix. Quando a Ordem parecia estar ganhando, Sirius Black morre ao ser atingido por um feixe de luz que o empurra através de um véu dentro de um arco, do qual não há mais volta. Com muita raiva e pesar, Harry tentou perseguir e torturar Bellatrix Lestrange, a Comensal da Morte responsável pela morte de Black. Depois que Harry não conseguiu lançar um feitiço eficiente, Lord Voldemort apareceu e tentou matar Harry, este sendo salvo por alvo Dumbledore. Isso levou a um duelo entre bruxos, no qual Dumbledore e Voldemort batalharam um contra o outro, mostrando que Dumbledore ainda era tão poderoso quanto o Lord Voldemort. Após um duelo de proporções épicas, que deixou a fonte dos Irmãos Mágicos em ruínas, a batalha resultou em empate e Voldemort desapareceu, levando consigo Bellatrix Lestrange. Desculpa aí. O Ministro da Magia viu o Lorde das Trevas e no fim do livro prepara-se para combatê-lo. Agora vamos falar da morte de Lord Voldemort, que aconteceu em 1998. No último livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte, Harry descobre a lenda das Relíquias da Morte, objetos que dariam o poder total sobre a morte para quem os possuísse. Entre os três está a capa de invisibilidade pertencente a Harry. Quando Snape está morrendo, entrega a Harry suas memórias. É então que Harry descobre que é uma das Horcruxes de Voldemort e que teria que morrer em suas mãos. Lembrou então dos dizeres do Pomo de Ouro que Dumbledore lhe dera de herança. Abro no fecho. O final seria a sua morte. Assim aproximou o pomo da cabeça e falou: Estou pronto para morrer. O pomo se abriu e assim Harry conseguiu a segunda relíquia, a Pedra da Ressurreição. Foi então a encontro de Voldemort e se deixou ser morto, o que fazia toda a diferença, dizia Harry, entre ser arrastado para a arena para lutar e ir para a arena de cabeça erguida. Descobriu então que ele jamais poderia matá-lo, pois uma vez que tinha o seu sangue, enquanto ele viver, Harry também viverá. Porém, o pedaço de alma de Voldemort que existia nele morreu, o que daria a chance de Voldemort ser morto. Se fingiu de morto e foi levado por Hagrid para o castelo, onde todos lamentaram sua morte. Após algum tempo, Harry é colocado no chão por Hagrid. Enquanto isso, Neville Longbottom mata Nagini. Sem que ninguém perceba, Harry coloca a capa da invisibilidade e participa da batalha, estuporando Comensais da Morte e lançando feitiços protetores nos combatentes de Hogwarts. Ninguém percebe sua presença, já que todos estão duelando e ele está invisível. Foi quando Molly Weasley matou Bellatrix Lestrange que Voldemort fica completamente enfurecido e tortura Minerva McGonagall, Horace Slughorn e Kingsley Shacklebolt, todos ao mesmo tempo. Bom, esse ataque aí que é a Molly Weasley que matou a Bellatrix Lestrange, é porque a Bellatrix Lestrange ela ia matar a Gina Weasley, aí a Molly Weasley ficou na frente dela e ficou na frente de Gina Weasley e falou: "A minha filha não, sua vadia!" Aí elas ficaram brigando lá
Aí a Molly Weasley lançou um feitiço na Bellatrix Lestrange. Aí ela desapareceu. Explodiu. Mas vamos continuar. Harry tira a capa da invisibilidade, pronto para duelar, deixando claro para todos que não queria que o ajudasse. Ah, esqueci de falar. Essa cena aí que eu falei da Molly Weasley que matou a Bellatrix Lestrange está no filme Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Quando o filme já tá terminando. Vou continuar. Agora, sem Horcrux alguma, Voldemort era novamente imortal. Os dois não se atacam imediatamente. Harry revela muitas coisas que o Lorde ignorava e as falhas em seu plano maligno que ele imaginou ser perfeito. Fala sobre seus defeitos e sua arrogância, os fatores que o levaram a cometer tantos erros quando acreditava ser o mais inteligente e poderoso dos bruxos. Por fim, Harry revela ser o verdadeiro senhor da varinha das varinhas, e os dois finalmente lançam seus feitiços simultaneamente após ser atingido por sua própria maldição da morte, que ricocheteia após Harry lançar o feitiço Expelliarmus. Tom Riddle cai no chão com uma finalidade terrena, um mero mortal. E assim, o último herdeiro de Salazar Slytherin, o último descendente da família Gaunt e o bruxo mais temido de todos os tempos é morto por Harry Potter e a paz no mundo bruxo é instaurada novamente. Finalmente, né? Árvore genealógica. Segundo Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que foi um livro que lançou em junho de 2016, se eu não me engano, Bellatrix Lestrange e Lord Voldemort tiveram uma filha chamada Delphine, que nasceu na mansão dos Malfoy antes da Batalha de Hogwarts, que ocorreu no dia 2 de maio de 1998. Na peça, a filha do Lorde das Trevas tenta manipular Alvo a fazer certas coisas que ela acredita que realizaria a nova profecia e traria seu pai, o maior bruxo vilão de todos os tempos, de volta. Tão malvada quanto seu pai e tem até uma personalidade um tanto parecida quanto a dele em alguns aspectos. Ela é uma das vilãs mais interessantes de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Pessoal, depois, quando a gente terminar a série todinha de Harry Potter, que são só 15 episódios da série, aí a gente vai fazer um episódio especial dessa série. Um episódio especial, que é fazendo um resumo do livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, né? E também eu vou falar algumas curiosidades sobre esse livro. Mas vamos continuar. Nome de Voldemort. O nome original de Voldemort é Tom Marvolo Riddle, apropriado já que seu nome é um enigma, Riddle em inglês. No segundo livro, ele explica que Voldemort é derivado de um anagrama de seu nome, Tom Marvolo Riddle, I am Lord Voldemort, em inglês. Como muitos outros nomes nos romances de Harry Potter, Voldemort parece ter origens francesas. Voldemort significa tanto voo de morte como ladrão de morte, já que voo em francês tem os dois significados. A palavra de também pode ser traduzida como da, levando ao significado voo da morte. Já que Voldemort teme e tenta escapar da morte, esse significado é bem apropriado, né? Nas versões traduzidas de A Câmara Secreta, o nome verdadeiro de Voldemort foi mudado para acomodar o anagrama. No entanto, na versão polonesa, o tradutor Andrzej Polkowski decidiu não mudar nada, possivelmente por causa das dificuldades de traduzir o anagrama em uma frase com sentido. Em português de Portugal, também se optou por manter o nome original. Aí aqui é a lista dos nomes de Lord Voldemort. Vamos começar. Língua, inglês. Nome, Tom Marvolo Riddle. Anagrama, I am Lord Voldemort. Tradução, eu sou Lord Voldemort. Agora é a língua portuguesa do Brasil. Nome, Tom Servolo Riddle. Anagrama, ex-Lord Voldemort. Tradução, ex-Lord Voldemort. Também é português. Língua, espanhol. Nome, Tom Servolo Riddle. Aí, anagrama, sou Lord Voldemort. Tradução, sou o Lord Voldemort. Língua, francês.
Nome: Tom Elvis Jedson. Anagrama: Jesus Voldemort. Tradução: Eu sou Voldemort. Galego: Toma Morlov Riddle. Anagrama: Milord Voldemort. Tradução: Milord Voldemort. Ninguém sabe traduzir o galego. Italiano: nome: Tom Orvolson Riddle. Anagrama: Son io Lord Voldemort. Tradução: Eu sou o Lord Voldemort. Como tem no inglês aqui, ó. Alemão: Tom Vorlost Riddle. Anagrama: Ist Lord Voldemort. Tradução: É Lord Voldemort. Norueguês: Tom Dredolo Venster. Anagrama: Voldemort den Stor. Tradução: Voldemort o Grande. Sueco: nome: Tom Cus Mervolo Doder. É Gus, quer dizer. Anagrama: Ego sum Lord Voldemort. Tradução: Eu sou o Lord Voldemort, como tem no inglês e no italiano. Finlandês: Tom Lomen Valedro. Anagrama: Maolen Voldemort. Tradução: Eu sou Voldemort. Dinamarquês: Romeo G. Detlev Jr. Anagrama: Jäger Voldemort. Tradução: Eu sou Voldemort. De novo. Grego: nome: Anton Morval Hert. Anagrama: Arhon Voldemort. Tradução: Lord Voldemort. Russo: agora a língua russa. Nome: Tom de Dovolode Rebus. Anagrama: Lord Suda Voldemort. Tradução: Lord Voldemort. Pronto. Agora vamos para outra parte. No cinema, Voldemort é interpretado por Richard Bremer em Harry Potter 1. Em Harry Potter 2 é interpretado por Christian Coulson, que é o jovem. Em Harry Potter 3, Voldemort não participa. A partir de Harry Potter 4 até Harry Potter 7 é interpretado por Ralph Fiennes. Ralph Fiennes Stephen faz Voldemort criança e Frank Dillon jovem em Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é o Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que é o filme 6. Agora eu vou falar de algumas Horcruxes antes que vocês perguntem: por que você ficou falando de Horcrux, que não sei o que. Aí eu vou mostrar algumas Horcruxes dele. O diário de Tom Marvolo Riddle, que é o diário dele, do Lord Voldemort. O anel de Servolo Gaut, ou o anel de Marvolo Gaut, que ele criou quando ele matou o pai e a família dele e enfeitiçou a memória do tio dele. Ele criou o anel de Servolo Gaut, ou Marvolo Gaut. O medalhão de Slytherin, que é o medalhão de Salazar Sonserina. A taça de Hufflepuff, que foi roubada pela bruxa Exiba Smith. O diadema de Ravenclaw, a cobra Nagini e o Harry Potter, que o Harry Potter tem aquela cicatriz aquela cicatriz que para quem não sabe, aquela cicatriz que o Harry Potter tem no rosto, na testa, é uma Horcrux, para quem não sabe, uma Horcrux. É isso aí. Bom, pessoal, no próximo episódio a gente vai ver sobre o antigo diretor de Hogwarts, que é Armando Dippet, antes de Dumbledore. Ele foi o diretor de Hogwarts antes do alvo Dumbledore, mas antes de Dumbledore ser o diretor, ele era professor também, né? Ele era um professor. Mas aí o diretor da época era Armando Dippet. Eu vou falar mais sobre ele no próximo vídeo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações e também curtam a página do Facebook. Então, esse foi o vídeo. Mal feito e tchau, tchau.